Jesus amado, que papelão da molecada na copinha, que jogo horroroso do Santos contra o Santo André, nesta quarta-feira, 11 de janeiro. Aliás, queria agradecer aí, só que não, o presente de aniversário, né, que me deram. Eu tô fazendo 48 anos, fiz 48 anos neste dia 11 de janeiro, e, pô, a molecada, né, primeiro do grupo e tal, e a gente vê o que a gente viu. Por que será que o Santos perdeu do jeito que perdeu? Né? Tem culpado? Dá para criticar a molecada, acabar com a molecada, né? Ninguém presta, ninguém pode subir e tal. Tem os exageros, né? Mas hoje não tem como não ser crítico, né? O time foi muito mal. E o professor Orlando Ribeiro não se ajudou também. Então vamos falar sobre esta derrota acachapante do Santos para o Santo André na Copa São Paulo. Aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou contar aqui rapidamente a história de como eu vi o jogo. Primeiro tempo eu estava no trabalho, estava na TV, estava lá com o jornal já encaminhado, indo para o final, consegui ver boa parte do primeiro tempo. Vi o segundo tempo aqui já em casa, mas estava aqui minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sogros, né? Os cachorros estavam aqui, a Charlotte, irmã do Pirata, veio aqui também para a festa e tal. E aí eu vi, né? Enquanto beliscava o amendoim, comia ali um macarrão especial que foi feito, depois teve o bolo, ficava de olho no jogo. Quase tive uma indigestão com a atuação pífia do Santos, que aliás jogou o segundo tempo com um a mais, né? O Santo André teve um expulso. E foi um deserto de ideias o time, né? Claro que a gente tem que lembrar que reverter o 2-0 com o estádio cheio, com transmissão pela TV, primeira vez no horário nobre, né? Alguns dos moleques devem ter sentido. Isso faz parte. Eles vão amadurecer nas derrotas e nas críticas, porque eles têm que entender que jogam no Santos. E a crítica faz parte. Eles vão ter que lidar com ela, se acostumar com ela desde cedo, né? Eu não sei se juntou tudo isso, tomou o primeiro gol, não esperava, tomou o segundo gol, o time se perdeu. Mas já estava perdido antes, por uma série de questões. Eu só vou abrir um parênteses aqui antes de falar do jogo, porque planejamento de time de futebol é um negócio muito sério. A gente viu como os erros de planejamento desta gestão, já não estou falando nem das anteriores, a irresponsabilidade das anteriores, estou falando dos erros dessa gestão. De você tomar determinadas decisões no futebol, elas podem ter um impacto tenebroso. Por exemplo, o Orlando Ribeiro não era para ter voltado para o Sub-20. Ele era para ter sido integrado à comissão técnica permanente do Santos para ele aprender com o Odair Hellmann, por exemplo. Ficar lá, né? Porque a imagem dele sofreu um desgaste com a campanha que o Santos fez no final do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, uma grande parte da torcida do Santos tem uma bronca enorme do Orlando Ribeiro, né? Que também, como ser humano, comete seus equívocos, erra, né? Tem preferências que às vezes não batem com a do torcedor. Então, ter colocado ele de novo no Sub-20 foi um erro. Talvez o pior erro tenha sido colocá-lo para ser o técnico interino, né? Claro que falar agora depois é mais fácil, né? Mas veja, ele não foi bem no time principal, teve até alguns bons momentos, né? Como o jogo contra o Palmeiras, que o time se comportou bem, as vitórias que conseguiu, mas teve outros momentos muito ruins. E aí, quando ele volta, ele tem contra si o termo de comparação com o trabalho feito pelo Buião, que não apresentava alguns defeitos que o time dele apresenta, do Orlando, e que foi campeão paulista. O campeão paulista foi o Buião, não foi o Orlando. Então, esse tipo de decisão, o que dá margem para a torcida pegar no pé, discutir, dizer que o Buião é melhor, dizer que o Orlando no time principal foi mal.
Então, assim, tirou o cara do sub-20, deixa ele lá em cima. Ah, mas ele não é o técnico ideal para a comissão permanente do clube. Bom, o Santos teve o Marcelo Fernandes aí durante vários anos, né? O técnico tampão, aquele interino eterno, né? Ele tem que ter um certo grau de... Porque se ele for ótimo, ele assume o time, né? Ele tá ali para quebrar um galho e tal. Aí voltaram o cara de novo pro sub-20. Teve gente que criticou as 2 primeiras partidas, que não gostou do segundo tempo do time contra o São Raimundo e contra o Falcon, né? E aí o Santos agora vai para enfrentar o São Bernardo, que foi líder do outro grupo, né? Sexta-feira. E se cair e for eliminado, desaba o mundo na cabeça do Orlando Ribeiro e da diretoria, porque apesar do ano super positivo que a base fez em 2022, a Copinha é cereja do bolo. É aquele momento em que está todo mundo olhando. Se o Santos for eliminado na próxima fase, o Santos campeão paulista, sub-20, com os jogadores que tem obrigação de ir longe na Copinha, não pode cair agora. Se cair, a crítica em cima do Orlando vai ser muito grande, né? E aí, meu filho, a torcida agarrou no ódio, é difícil de tirar. Então, essa é uma questão que eu queria falar agora, para não ficar depois lá no futuro em brancas nuvens. Talvez tenha sido um erro tirar o Orlando do sub-20 para botar como técnico tampão, mas pior ainda foi botar ele de volta depois do outro ter sido campeão, ok? Aí a gente vai para o jogo. Vamos lá, não se concebe o Zabala ser reserva dessa zaga do Santos, com todo respeito. Com o Thiago Balieiro de opção, pode ser um jogador promissor, diretoria pode confiar nele, a comissão técnica pode confiar nele, mas hoje não me parece natural que o Zabala fique no banco para jogar o Thiago Balieiro. Aliás, o Derek foi muito mal também na partida, né? E para nosso azar, o Jair saiu com aquela lesão que claramente, tomara que eu esteja errado, mas é ligamento de joelho, é cirurgia e 9 meses fora, né? Lamentavelmente, porque o Jair era o ano para ele já migrar para o profissional, provavelmente. E a lesão de joelho é sempre um complicador, porque você nunca sabe como o moleque vai voltar. Se ele vai ser o que era antes, se ele vai ter o desenvolvimento que poderia ter. Muito triste se for isso, né? O Jair é zagueiro de futuro promissor. Se ele tiver que fazer realmente cirurgia, passar por isso tudo, que ele possa se recuperar e ter a carreira que ele deveria ter sem lesão. Enfim, então a defesa já sofreu essas dificuldades com a saída do Jair. E aí o Zabala não é nem opção para entrar depois, a opção é entrar o Thiago Balieiro. E os gols que o Santos tomou, porra, um time que está com a vantagem do empate, não pode tomar um gol com a defesa toda escancarada, com o Derek marcando o atacante do Santo André com 3 metros de distância. Depois no outro gol, jogada de Pebolim dentro da área. Gol. Não existe isso. Aí nós vamos para a questão ofensiva. O Santo André com 2-0, depois teve o expulso, se trancou, estacionou o ônibus e o Santos não mostrou nada. Time sem centroavante que ficava botando bola dentro da área o tempo todo. Porque vamos combinar também, eu perguntei para a assessoria do Santos antes do jogo a respeito do Balão e do David. Como eles tiveram lesões recentes, eles foram poupados para voltar a 100% na fase do mata-mata. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O Gabriel Miranda pode ser exatamente o mesmo caso do Thiago Balieiro. Pode ser que lá na frente ele seja um jogador que seja útil. Como o Fernandinho foi bastante criticado por mim na Copinha do ano passado e melhorou bastante na sequência da temporada e nesse início de Copinha. Apesar de que neste jogo ninguém foi bem. Então assim, no mundo normal, o ataque do Santos é Patati, David e Fernandinho. Não tem espaço para o Gabriel Miranda agora. Pode até calar minha boca, meter 2 gols na próxima partida. Mas pelo que eu vi, nesses 3 jogos, não é para ele estar jogando agora. Aí a torcida... Vale a mesma ideia para o jogador que eu falei para o treinador. A torcida começa a marcar o cara.
Tá queimando o moleque. Tira, sabe? Tira o moleque. Ou será que não se ouve a repercussão de rede social e do que o torcedor fala? Não tá bem. Se ele tivesse feito gol, porra, ajudado, mas ele não, até agora ele não contribuiu, coitado. Então se ele não tá bem, é uma irresponsabilidade manter o moleque jogando, porque vai queimar, entendeu? Então assim, time sem criatividade, sem poder ofensivo, a defesa péssima, péssima defesa. Ainda no segundo tempo os caras com a menos foram lá, buscaram um pênalti e foi 3-0 o jogo. Foi um vexame, né? Molecada, desculpa. Eu sei que vocês estavam talvez mais relaxados porque já estavam classificados. Talvez tenham subido um pouquinho no salto porque a torcida estava lá e tal. Aquele oba-oba que a gente faz. Mas assim, um oba-oba, tem gente que exagera, tem gente que faz a coisa no... Pô, tem que enaltecer quando vence, né? E os detalhes táticos também, né, de como o time foi escalado, como as substituições aconteceram, como o time se comportou. Então junta tudo nesse combo e dá no que dá. Deu no que deu. Então agora, o que acontece? O Santos, que era para jogar com o Bahia na próxima fase, o Bahia vai pegar o Santo André. O Santos pega o Sport Clube São Bernardo. Eu vi um pouco de Bahia e São Bernardo. Não sei se o São Bernardo jogou com a força máxima, o que aconteceu. Mas o Bahia ganhou de 1-0. E enquanto eu vi o jogo só dava Bahia, né? Então o Santos tem que passar pelo São Bernardo com todo respeito. E aí, pelo desenho da tabela, pode ser que joguem Santos e Santo André de novo, né? Ou Santos e Bahia, na outra etapa de mata-mata. Mas precisa classificar. Como é que vai classificar? Bom, com o Balão de volta, com o David de volta. E eu apelaria. Eu não sei em que pé está a situação do Miguelito. Ele estava lá fazendo fisioterapia, treinando com o principal. Mas se der para trazer ele para cá, para a copinha, deixar no banco e ver se ele joga 20 minutos, eu arriscaria. Porque aí você olha o banco, tem a molecadinha do Sub-17. Molecadinha que subiu do Sub-17. Que não tem rodagem e não tem estofo para aguentar uma necessidade de classificação num jogo de Copa São Paulo, né? Sabe? O Gabriel Bontempo, o Souza que entrou tentando e tal. Sim, eu sou daqueles que não gosta do sensacionalismo e nem do sangue nos olhos. Eu não acho que seja terra arrasada o Santos perder um jogo, porque é molecada. Acontece isso. Vai ter jogo que vai ganhar, vai ter jogo que vai perder, vai ter jogo que vai mal, né? Como aconteceu, eu fui lá, não fui ver Santos e Água Santa, o Santos estava invicto, perdeu pro Água Santa no CT, acontece esse tipo de coisa. Aqui na Copinha, como tem um jogo seguido do outro e é tiro curto, agora perdeu, já era, né? Então a molecada vai entrar pressionada. O Orlando Ribeiro vai entrar pressionado na sexta-feira contra o São Bernardo. E o São Bernardo vai fazer se bobear o papel dele, vai jogar ali atrás e tal, vai deixar o tempo passar, levar para os pênaltis, se classificar, beleza, se não classificar, não tem o que reclamar, né? Então, eu não sei o que vai acontecer depois da Copinha. Tem uma alternativa, o Santos é campeão. Se o Santos for campeão, todos os problemas serão esquecidos. Agora, se não for campeão, vai ter um monte de coisa para pontuar a respeito do que foi o time nessa competição. O Miguelito foi inscrito, não foi, né? Eu até entendo que ele está em recuperação e tal. O Odair quer usar ele na equipe principal, beleza, né? Essa mudança de comando de um técnico que foi campeão para o outro que terminou a temporada questionado pela atuação dele no time principal, né? E com as escalações que a gente está vendo aí. E infelizmente com as lesões também. Graças a Deus que o Balão e o David não foi nada mais grave, mas o Jair vai ser uma perda assim tenebrosa para o sistema defensivo do Santos. Até porque ele é rápido, ele é alto, mas ele é rápido. Os outros zagueiros do Santos são mais lentos, né? Então não sei como é que vai ficar essa composição daqui para frente. Então, meninos, é o seguinte, vocês sabem que eu defendo vocês até debaixo d'água sempre, né? Tem uns caras que entram aqui, você passa pano, molecada é ruim, não sei o quê. Deixa falarem. Não adianta, a gente não consegue controlar a opinião de todo mundo. Mas da minha parte, vocês podem esperar sempre apoio. Mas, quando tiver que puxar a orelhinha de vocês,
Eu vou puxar. Eu vou puxar. E principalmente de quem tem que dar para vocês respaldo. O moleque, se não tá bem, não pode jogar. Não pode jogar. Os mais experientes, os mais gabaritados têm que estar em campo. Você não pode botar alguns jogadores que talvez compor o elenco, né, entrar numa partida que tiver ganha, é uma coisa. Outra é valendo a vera, como diria o outro, com perdão da redundância. Então, horrorosa a partida do Santos. Lamento, presente de grego no meu aniversário, né? Eu queria uma vitória do Santos, mas não veio. E atuação, prejuízo enorme com a contusão do Jair e uma atuação medonha. Medonha mesmo, né? Aliás, já tem horário aqui, né? Partida acontecerá sexta-feira, 3 da tarde, no Bruno José Daniel. Vai continuar lá? Que beleza, hein? O Santos vai pegar o Esporte Clube São Bernardo. Vai continuar jogando na grama sintética lá? Eu pensei que iam tirar de lá o jogo, né? Então é isso. Agora acabei de ver aqui, não tinha visto. Então o Santos joga contra o Esporte Clube São Bernardo novamente no Bruno José Daniel às 3 da tarde na sexta-feira. Que os meninos tenham mais juízo, sejam mais bem escalados, entrem mais concentrados e ganhem o jogo. O Santos tem condição para isso, tem potencial. Se jogar, se voltar o balão, entrar Patati, David e Fernandinho, o Zabala for titular da zaga, e aí tem que escolher um dos outros para compor com ele ali, e vamos que vamos, né? E o professor Orlando Ribeiro tem que tomar algumas decisões menos polêmicas, mais acertadas. Tá certo? Então é isso. Traulitada na copinha. E como alguns estão dizendo, é o primeiro aborrecimento de 2023. Calma, gente. É um aborrecimento? É chato. Mas não, a gente não pode achar que isso é o pontapé inicial de um calvário tenebroso que virá pela frente. Não vai ser. Com fé em Deus, não vai ser. Espero que tenha sido só um tropeço, algo momentâneo na temporada do Santos que está apenas começando. Tá certo? Então é isso, meus caros. Depois desta análise aqui de Santos e Santo André na Copinha, vamos fechando aqui, agradecendo também ao Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.